Hoje é 16 de novembro de 2020, um dia após as eleições em São Paulo, em centenas de municípios no Brasil. O Escriba não quer falar disso hoje. Já falou antes do primeiro turno e deixemos ao segundo a solução definitiva, guardando-se no cérebro o resultado esperado. O Escriba também não vai examinar os jornais de hoje, não. Prefere ficar no de domingo, no Estadão de domingo, com dois aspectos a serem observados. No Estadão de domingo, no capítulo Metrópole, uma charge curiosa, procurada ou legada pelos caricaturistas da época e encimando o título STF volta a debater revolta da vacina. A propósito disto, o Escriba, entre a sua biblioteca, que é muito grande, inclusive em obras extravagantes no ensino e no estudo de direito penal, o Escriba tem algumas preciosidades. Tem um tratado sobre a caricatura brasileira, em 4 volumes. História da caricatura no Brasil, 910 ilustrações. Editada essa obra maravilhosa pela livraria José Olímpio, em 1963. O Escriba tem os 4 volumes, meio sofridos, mas, segundo se afirma, as sobrecapas não devem ser reestruturadas, apenas devem ser conservadas na medida certa. Isto aqui precisa passar por um acarinhamento deste escriba e vai sofrê-lo de qualquer maneira para ser preservado aos descendentes. O Escriba prefere falar no Estadão de domingo. Há um artigo de página inteira feito por Marcelo Godoy, que deve ser, se o Escriba se enganar, seja perdoado, há de consertar isso na próxima crônica. Mas Marcelo Godoy é editor, sim, ou diretor da página Metrópole do Estadão, e um jornalista várias vezes premiado. Aqui na página A12 Internacional do Estado de São Paulo, ele escreve artigo de página inteira, sim, sobre uma questão curiosíssima, sob o título O Diplomata que Liga Hemingway a Bolsonaro. Ligar-se Hemingway a Bolsonaro é uma atividade em si sofisticadíssima, mas no tempo os dois se misturam por algumas razões. Por exemplo, Marcelo Godoy trata neste artigo
da morte de Rubens Paiva, que aconteceu entre 20 e 22 de janeiro de 1971. Rubens Paiva foi capturado, preso, torturado, morto. Este escriba, em Fabulações de um Velho Criminalista, havia escrito que Rubens Paiva havia sido atirado de um avião ao mar, qualquer coisa desta natureza. E Marcelo Godoy conta outra história, deve ser esta a verdadeira, porque Rubens Paiva foi torturado e morto, sim. Depois, a FAB, ou os militares em geral, inventaram uma história de que Rubens Paiva havia sido preso e havia sido resgatado por terroristas e havia sumido escrita uma história de difícil absorção. Mas esse foi o resultado de uma sindicância que o governo Geisel fez, remeteu ao ministro da Justiça, à época Alfredo Buzaide. Aquela sindicância ou coisa semelhante foi arquivada, assim ficou durante muitos anos, até que a verdade reapareceu. E segundo consta, Rubens Paiva foi morto, sim, e o pastel foi enterrado num lugar qualquer do Rio de Janeiro. Ele ficou durante uns tempos, 2 anos, segundo consta. Foram lá, desenterraram o cadáver e então, sim, o atiraram ao mar. Esta parece a versão definitiva. Não aquela remetida em primeira mão, em primeira linha, a Alfredo Buzaide enquanto ministro da Justiça. Dizendo respeito ao nosso ex-ministro Alfredo Buzaide, pesa sobre o comportamento dele, ou sob o comportamento dele, um ponto de interrogação muito sofrido e não desvestido no correr do tempo, até porque foi uma figura jurídica muito respeitada ao tempo entre os juristas paulistas e nacionais, e não se quer mexer nisso. É um território difícil. A memória das criaturas, no correr dos tempos, sofre, às vezes, riscos muito grandes. Às vezes, um século após, o demônio vira um santo. Outras vezes, o santificado se transforma em alguma coisa meio satânica. Não se mexe nisso. Por respeito ao que já foi, por respeito ao que ele foi, e por respeito daqueles que têm, por obrigação ética e estética, por obrigação daqueles que têm o dever quase de não rebuscar as minúcias
do passado. Mas, voltando a Marcelo Godoy, ele conta o papel, a participação de um diplomata americano chamado John Wallenthal Mawinkel. Escriba, tem dificuldade em pronunciar essa língua estrangeira, o inglês, não se dá bem com o carisma dessa antiga língua perdida no nosso espaço-tempo, mas vertendo ainda no universo. E esse diplomata era uma espécie de James Bond, pontificando nas praias de Ipanema, de Copacabana, porque além de ser, de certa maneira, um investigador secreto norte-americano, ele degustava o sol daquelas praias maravilhosas cantadas por Vinícius de Moraes, Tom Jobim e outros. E esse diplomata participou de muitos episódios aqui no Brasil, inclusive ao tempo da chamada Revolução. E qual é a ligação entre Hemingway, Bolsonaro, o diplomata e Marcelo Godoy? Qual a relação que isso tem no presente momento? É que Biden, eleito presidente dos Estados Unidos da América, lá atrás, enquanto Obama era presidente dos Estados Unidos, lá atrás ele foi mandado ao Brasil com documentos dirigidos à época presidente da República Dilma Rousseff, com informações muito importantes, correspondentes inclusive à tortura e assassinato de Rubens Paiva. E havia ali uma incitação a que o Brasil não deixasse de punir aqueles que haviam participado de torturas diversas, inclusive daquelas infligidas a Rubens Paiva. E qual a ligação de Hemingway, de Bolsonaro e do próprio Rubens Paiva com a crônica posta em página inteira, inclusive, por Marcelo Godoy? É que há um trecho em que, creditada a origem a Marcelo Paiva, um trecho em que se afirma que o atual presidente da República, Bolsonaro, teria cuspido no busto de Rubens Paiva, posto no prédio do Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Há um busto de Rubens Paiva, assim, lá. E comenta-se, e é Marcelo que o afirma, que o presidente da República, ao tempo, cuspiu na imagem ou no busto em bronze de Rubens Paiva. Isto está num trecho aqui deste
Artigo que é grande, o diplomata que liga Hemingway a Bolsonaro. E qual a ligação entre Hemingway, Bolsonaro, Marcelo Rubens Paiva e o remanescente da crônica? É que este diplomata, ao tempo em que a Alemanha era vencida, estava na França, em Paris, e os alemães foram presos, alguns alemães foram presos em Paris, e se resolveu que deveriam ser entregues aos americanos. Esses alemães, ou um desses alemães, estava preso num hotel em Paris, sob a apreensão, inclusive, de criaturas ligadas a Hemingway. Hemingway estava também neste hotel. Hemingway, o diplomata, a Paris recuperada dos alemães, e um alemão franzino, que era prisioneiro deles, dos americanos, nesse hotel francês. E Hemingway, cujos antecedentes são muito curiosos também, dramaticamente curiosos, Hemingway sugeriu ao diplomata, cujo nome é difícil de dizer, Valentin Mauwinkel. Hemingway sugeriu a esse diplomata tirarem as botas do alemão, levarem-no ao quarto de Hemingway e ali queimar-se o dedão, ou queimarem-se os dedos dos pés do prisioneiro a fim de dizer onde se encontravam os remanescentes, qualquer coisa nesse sentido. E o diplomata teria reagido com muita violência contra a sugestão deste grande escritor, sim, porque Hemingway é um grande escritor. Esse escriba até fez, a bico de pena, uma efígie de Hemingway nos seus melhores tempos, em que ele estava realmente bastante barbado. Ele usou barba forte e grossa a partir do meio da sua existência, que também não foi longe, porque sempre se sabe que Hemingway se matou com um tiro na bochecha, o local assemelhado. Então, já se vê, aqui há uma afirmativa de que Bolsonaro cuspiu na estátua de Rubens Paiva posta no Congresso, conforme escreveu seu filho Marcelo Rubens Paiva no Estadão. Isso ligado lá a um outro trecho em que Marcelo Godoy acentua: a Comissão Nacional da Verdade foi um dos motivos do descontentamento com o PT dos generais que sustentam Bolsonaro, que não se cansa de elogiar o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador do Destacamento de Operações de Informações DOI do 2º Exército. E aqui nesse trecho, Marcelo Godoy atribui
a Marcelo Rubens Paiva esta afirmativa, que deve ser verdadeira sim, e que o presidente da República cuspiu na imagem do torturado Rubens Paiva. E o subtítulo é A História do Autor do Documento sobre Rubens Paiva, entregue por Biden a Dilma. Veja-se então como o tempo, curiosamente, o escriba vai afirmar uma contradição cuja exatidão este escriba vai precisar repensar muito mais tarde. Como o tempo é contemporâneo, o passado e o presente são contemporâneos, o que é uma contradição, porque o passado já passou e o presente também passa, mas se diz que o presente está coexistindo conosco. Uma página muito importante, reportagem especial, Biden e os Direitos Humanos, feita por Marcelo Godoy, e com um subtítulo: Os papéis de Obama. Barack Obama enviou Joe Biden ao Brasil para entregar documentos da ditadura, entre eles o memorando Mauinkel. Vale a pena a preservação desta página quanto ao futuro. O escriba deixa o fim desta crônica para recomendar o título posto em Metrópole do domingo: STF volta a debater revolta da vacina. Oswaldo Cruz foi objeto de críticas enormes ao tempo em que obrigou o povo a ser vacinado lá atrás. Uma charge cujo nome não se tem aqui. Mas este escriba tem várias charges do tempo em que isso aconteceu e vai republicá-las na medida do possível, porque tem algumas preciosidades que não cede, não empresta, não vende e há de deixar para os descendentes nesta profícua, já volumosa, antiga e muito querida biblioteca, quem sabe a única herança que há de deixar para os netos, mais valiosa com certeza. Dito isto, vamos encerrar a crônica relembrando, deixando bem fixado que ela é muito importante, sim, não pelo que diz, mas pelo que ajuda a relembrar os debates políticos concernentes às eleições que estão em meio, ficam para outro dia. O povo vai escolher. O povo brasileiro sabe escolher. Às vezes se complica, mas a complicação que o povo emerge dizendo à posteridade, a complicação às vezes acontece por defeito também de informação. Já se afirmou que quem detém a informação tem o poder. É preciso tomar-se muito cuidado com isto. Vamos ao trabalho. São 9h50. Hoje é dia 16. Hoje é dia 16 de novembro de 2020.
Os candidatos esperam ansiosamente que o futuro lhes diga quem há de vencer, quem será vencido, mas no combate pelo domínio dos povos, o vencedor de hoje é o vencido de amanhã e vice-versa. E la nave va.